Resumo do livro Mais Esperto que o Diabo de Napoleão Hill. Imagine que você está diante de um homem que dedicou a vida inteira a investigar o poder da mente humana, os mecanismos do sucesso e as engrenagens invisíveis que movem os vencedores. Esse homem, Napoleão Hill, após décadas de estudo, ousa fazer aquilo que nenhum pensador de sua época teve coragem: declarar que entrevistou o próprio diabo. Não uma figura mística, com chifres ou tridente, mas a representação simbólica e psicológica das forças que sabotam o ser humano. E é dessa conversa ousada que nasce um dos livros mais provocativos da história. Hill descobre que o diabo não domina o mundo pela violência, pelo caos ou pelo medo explícito, mas por algo muito mais sutil e devastador: a deriva. A deriva é o estado mental onde a pessoa deixa a vida levá-la. Onde ela acorda sem propósito, age sem intenção, repete rotinas sem consciência e se perde na ilusão de que está tudo bem. É nesse terreno fértil que a dúvida cresce, que o medo toma forma, que o potencial humano é desperdiçado. O diabo afirma, com orgulho, que controla 98% das pessoas porque elas vivem exatamente assim, distraídas, indecisas, acomodadas. E é aqui que começa o grande ensinamento do livro: quem vive sem direção se torna escravo das circunstâncias, quem vive com propósito se torna autor do próprio destino. A partir dessa revelação, Hill aprofunda aquilo que realmente aprisiona a mente humana. Ele descobre que o diabo usa 6 medos principais como correntes invisíveis: medo da pobreza, medo da crítica, medo de doenças, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Esses medos, camuflados no cotidiano, são tão comuns que parecem naturais. A pessoa tem medo de arriscar e chama isso de prudência, tem medo de falhar e chama isso de responsabilidade, tem medo de ser criticada e chama isso de bom senso. Mas, no fundo, está apenas entregando o controle ao lado escuro da mente, aquele lado que prefere conforto ao crescimento, rotina à evolução. Hill revela que a mente humana é como um terreno fértil. Se você não planta sementes intencionais, ervas daninhas crescem sozinhas. E como é que se planta de propósito? Através do pensamento disciplinado, da autoeducação emocional, e daquilo que ele chama de Definiteness of Purpose, um propósito definido. Ter um propósito definido é algo tão raro que, segundo o diabo, a maioria das pessoas nunca parou para construir um. Elas vivem reagindo, não criando. Vivem sobrevivendo, não liderando a própria história. Mas quando alguém descobre seu propósito, profundo, claro, inegociável, algo quase sobrenatural acontece. O medo perde força. A dúvida enfraquece. As circunstâncias deixam de ser prisão e se tornam combustível. É como se a mente ganhasse uma bússola interna, orientando cada passo com firmeza e direção. Hill entende, durante essa entrevista metafórica, que o domínio de si mesmo é o verdadeiro poder. Quem controla seus pensamentos controla suas emoções, quem controla suas emoções controla suas ações, e quem controla suas ações controla seu destino. Nada é mais revolucionário. Mas ele vai além. Hill questiona o diabo sobre por que tantas pessoas inteligentes fracassam, enquanto outras, aparentemente comuns, prosperam. A resposta é brutal: porque os inteligentes, muitas vezes, se tornam prisioneiros da análise excessiva, enquanto os ousados, mesmo sabendo menos, agem. A ação, diz o diabo, é a única força que ele teme. A pessoa que age, mesmo com medo, rompe a deriva. A pessoa que se move, mesmo sem garantias, escapa do domínio invisível das forças que paralisam. O livro também aprofunda o conceito de ambiente mental. O diabo revela que controla escolas, sistemas, rotinas, hábitos e até conversas banais. Ele domina o tédio, o excesso de opiniões, o entretenimento vazio, porque tudo isso mantém as pessoas ocupadas demais para pensar. O maior inimigo da liberdade humana é a falta de reflexão. E Hill demonstra que criar o hábito de pensar por conta própria é um dos maiores atos de rebeldia e poder pessoal que existe. Outro ponto poderoso é que o diabo admite: não consegue controlar quem desenvolve autodisciplina. Autodisciplina é a chave que destranca qualquer cadeia mental. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. É o músculo invisível que separa amadores de profissionais, sonhadores de realizadores, desejosos de conquistadores. A autodisciplina cria consistência.
A consistência cria a maestria. E a maestria torna o indivíduo indomável. Hill também revela o papel da fé, não no sentido religioso, mas como postura mental. A fé é o oposto da dúvida. É a decisão consciente de acreditar em algo antes de ver provas. A enxergar resultados invisíveis, plantar esforços hoje e confiar que a colheita virá amanhã. E é aqui que o livro se torna extraordinariamente prático. Se você deseja riqueza, abundância, equilíbrio emocional, relacionamentos saudáveis, crescimento profissional ou realização pessoal, você precisa primeiro construir essas versões dentro da sua mente. A imaginação cria o esboço. A disciplina constrói a estrutura. A ação ergue o edifício. E o propósito sustenta tudo. Ao final da obra, fica claro que a grande batalha do ser humano não é contra o mundo, mas contra si mesmo. A deriva, o medo, a dúvida, a indisciplina, o comodismo, tudo isso é interno. E também é interna a força que vence tudo isso: consciência, intenção, coragem, propósito, disciplina, fé. A mensagem profunda do livro é que o diabo não precisa destruir ninguém, basta fazer com que a pessoa não construa nada. E o antídoto contra esse domínio é simples, mas extraordinário: torne-se alguém que pensa, alguém que age, alguém que vive com direção. Quem domina a própria mente se torna mais esperto que o diabo. Quem desperta para sua força interior se torna incontrolável. E assim, Napoleão Hill nos entrega mais que um livro, nos entrega um espelho. E a pergunta final desse espelho é a mais poderosa de todas: quem está dirigindo a sua vida, você ou a deriva? Reflexão final. PODROSA. No fim das contas, a vida sempre vai testar sua coragem. Sempre vai colocar diante de você desafios, incertezas e momentos de sombra. Mas o que define o seu destino não é o que acontece, e sim quem você se torna diante do que acontece. Você não nasceu para ser dominado pelos medos, mas para transformá-los em combustível. Você não nasceu para viver na deriva, mas para governar a própria mente. E quando você decide assumir o volante da sua vida, nada, absolutamente nada, consegue impedir o seu avanço. Escolha a direção. Escolha a ação. Escolha tornar-se maior do que qualquer sombra. Esse é o caminho dos que vencem. Esse é o caminho dos que se tornam mais espertos que o diabo. Para mais resumos de livros, acesse Empreendenes. Obrigado.